Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro esta noite para que pelo poder do Teu Espírito Santo Tu tomes ainda mais esse ambiente. Ó Deus, eu oro e amarro todo espírito contrário sobre esta cidade. Abre os céus sobre esse ambiente em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória poderosamente essa noite, Senhor, edificando, fortalecendo e tocando vidas. Obrigado pelo Teu sangue, Senhor, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado e nos dá acesso com confiança esta noite diante de Ti. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor, e usa-nos nesta noite para a Tua glória. Toca-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Sábado passado eu ministrei sobre poder de Deus, a obra do Espírito Santo em nossa vida, que nos dá condição de nós vencermos o pecado. Amém? Abra comigo em Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante porque aqui diz que nós vamos receber poder. Significa nós vamos ter a expressão, a energia de Deus em nós, como Jesus teve. Na última reunião eu falei sobre Jesus quando foi cheio do Espírito, foi levado para o deserto, foi tentado e viveu no poder do Espírito, frutificando e glorificando a Deus. E Jesus promete aqui o mesmo Espírito que esteve nele vir sobre nós, para que nós tivéssemos a expressão da vida de Deus em nós. E eu vou falar sobre pontos importantes desta expressão. Por exemplo,
Em João 20, 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Esse assim quer dizer da maneira, do modo e na condição. Eu envio vocês para pregarem o meu evangelho, para proclamarem a salvação, como eu fui enviado. Uma vida orientada e abençoada por Deus e capacitada por Deus. E em Lucas tem uma passagem que Jesus coloca dizendo, Lucas 24, 49, que eles deviam ficar em Jerusalém até que eles fossem o quê? Revestidos de poder que viria do alto. Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder. E ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Em nossa natureza, por nossa natureza, às vezes nós temos condição também de fazermos o bem para as pessoas. Tem muita gente boa. Mas Jesus fez o bem, expressão de vida divina. Aí é um bem sem interesse. É um bem amável. E libertando os oprimidos do diabo, ele fez milagres. E Deus era com ele. Então, o Espírito Santo é Deus agindo em nós. É a energia de Deus em nós. E esse texto de Lucas que diz até ser revestidos de poder, o que um revestimento faz? Quando nós compramos a sede da igreja em Porto Alegre, nós tínhamos um telhado velho, um telhado antigo, com deficiências. Então nós revestimos aquele telhado, arrumamos o que era necessário e revestimos o telhado com uma manta asfáltica, que dá cobertura, que tira o calor. Então aquele revestimento trouxe outra vida. Então você, quando está chegando de avião em Porto Alegre, você avista a sede, porque é um dos maiores prédios dali, e você não vê mais aquele telhado velho, você vê um revestimento novo da manta asfáltica. Você nascendo de novo e sendo cheio do Espírito Santo, não pode mais ser visto os teus cacuetes, os teus erros, as tuas falhas, mas o novo de Deus vai ser visto em tua vida 24 horas. Você tem que ser revestido de poder, significa você não é mais você. Quinta-feira à noite, depois da reunião, fui convidado por um grupo para fazer um lanche e eu fui com os irmãos. Eu me criei numa região de Porto Alegre, que é a Zona Norte, perto do Itati, do Lindóia, do Itu, Sabará, do Planalto, da Vila Floresta, do Passo da Areia. Ali eu estudei, ali nós jogamos futebol de salão, futebol de campo, futebol 7. Ali a gente fez muitas coisas, até o que não devia, quem sabe. Mas isso aí esquece. E naquela mesa, o empresário que estava na mesa começou a citar pessoas. Eu falei, conheço, joguei. Ele, não, pois é, te conhece. E a mulher dele disse, mas ele conhece todos os nossos amigos. Pois é, mas ele hoje é pastor. Ele está diferente hoje. Significa, ele está revestido de algo novo. Já logo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Diga assim, Senhor, nesta noite, me reveste ainda mais do teu Espírito, para que a tua natureza, o teu poder, seja expressado e visto ainda mais em minha vida. Amém. Revestimento significa cobertura. Revestiu, cobriu. Tem que ser visto somente o revestimento. Agora, esse revestimento trouxe esse poder de muitas maneiras para a igreja.
Primeira coisa que trouxe, começou a haver um crescimento da igreja. Crescimento. Quem faz a igreja crescer é Deus. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Está em João 16. Não sou eu e nem tu, meu irmão, com boa lábia, com boa conversa, que vai convencer uma pessoa para deixar o pecado. Mas vai ser o atuar do Espírito Santo com poder e amor através da nossa vida. Porque nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de educação. Então a igreja começou a crescer. E também milagres começaram a acontecer com a igreja. No capítulo 3 de Atos tem a cura de um homem que ele era paralítico e era colocado diariamente na porta do templo chamada Formosa. Certamente Pedro e João já tinham passado por ali outras vezes, mas agora eles tinham sido cheios do Espírito Santo. Você, quando passa por algumas dificuldades e passa por algumas pessoas com problema, você faz o que pode, mas depois que você é revestido com poder, Deus faz através da tua vida. É diferente. Então a igreja é Deus atuando nela hoje. E no capítulo 4 de Atos, já que estamos em Atos, versículo 8, diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em nome dele, é que este está curado perante todos vocês. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Significa, o Espírito Santo trouxe coragem, intrepidez e capacidade para proclamar o Evangelho. Por causa da cura do coxo da porta formosa, os apóstolos foram chamados pelos líderes do judaísmo. E eles não se intimidaram. Tu viu o que eles disseram aqui? Não há salvação, meus amigos, em um outro nome, não há, somente Jesus pode salvar. E disseram: realmente eles são pessoas simples, mas eles têm algo diferente, eles tinham algo diferente. O Espírito Santo estava nele. O texto começa dizendo: cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo significa, demonstra que o Senhor está conosco. O Espírito Santo, ele te dá intimidade com o Senhor, ele te conduz à verdade. O Espírito Santo, ele te qualifica para ser representante de Jesus. Você não é somente um comentarista, você expressa a vida dele. O Espírito dele, o poder dele está em tua vida. Amém? Então, houve crescimento na igreja. Deu milagres. Revestimento significa, é Deus sendo visto em todas as áreas. Você, quando vai ao capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos avançando agora no livro de Atos, tá? Nós vamos dar uma navegada em Atos. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço.
Aqui nós temos a instituição dos diáconos. Mas também aqui nós temos uma coisa interessante por parte dos apóstolos. Eles se preocuparam com um problema que estava acontecendo. A liderança, quando está cheia do Espírito Santo, dá atenção para os desafios que a igreja está enfrentando. A gente não pode deixar os problemas ficarem, né, de lado. Os problemas devem ser resolvidos pela igreja, pela liderança. E aqui nós temos então, quando a liderança, os apóstolos, que estavam deixando de orar e ler a palavra, estavam se envolvendo com isso. Não quer dizer que um pastor não possa se envolver com algumas coisas, mas melhor que tenha obreiros juntos, para que façam essas coisas, os diáconos. E eles continuem orando, buscando a Deus para poder pregar e também cuidar mais da questão pastoral. Mas tem coisas na igreja que é importante termos obreiros para cuidar. Nós temos lá na sede, por exemplo, um diácono que ele cuida só da ordem do salão. E quando termina a reunião, eles apagam as luzes. Fiscalizam as portas. Eu sou ligado nisso, mas é bom ter alguém de confiança que faz isso. Tem um outro que cuida da arrecadação financeira com mais outro. Então, como tem aqui certamente os diáconos que cuidam de áreas específicas. Os pastores estão envolvidos em tudo, mas é necessário homens e também mulheres que saibam fazer isso. Amém? Pessoas que estejam preocupadas pela portaria. Serviços de dentro da igreja. Agora, para a separação destas pessoas, foi exigido que um bom testemunho e que fossem cheios do Espírito Santo. Então, anote o que eu vou dizer agora. Ser cheio do Espírito Santo é qualidade de vida da igreja. É qualidade de vida. Nós temos que valorizar a pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está em bom caminho. Então aqui diz o seguinte, que o Espírito Santo foi uma virtude reconhecida. Então, pessoas que estão cheias do Espírito Santo têm uma virtude expressa. Porque elas sendo cheias do Espírito Santo, elas vão ser colocadas para fazer um serviço. E uma pessoa cheia do Espírito Santo está no princípio de 1 Pedro 4,11. Aquele que serve, sirva na força que Deus lhe dá. Uma pessoa que não serve na força do Espírito Santo, murmura. Quer ver um cara começar a incomodar, é colocar ele numa função, se ele está na carne. Me tiraram para bobo agora. Me botaram na portaria. Uma vez nós escolhemos um irmão com uma melhor intenção para colocá-lo para responder por todo o pátio. O cara se ofendeu e disse, me tiraram agora para manobrista. Vem cá, nada que é feito na igreja é pequeno, tudo é grande porque é para Deus. Eu comecei trabalhando em cruzadas, cuidando de segurança. Quando o casal Hunter foi a Porto Alegre, no Gigantinho, em 1988, eu respondi pela segurança junto. Andava com um radinho dentro do ginásio. Pega esse, pega aquele, com amor. E também eu ajudei a cuidar da filmagem. Imagina eu cuidando da filmagem, imagina que produção foi. Quando Luiz Palau veio a Porto Alegre em 1987, depois em 88 também, eu fiquei de responsável pelos motoristas, eu era o motorista dele e tinha uma equipe para dirigir para os outros. Eu era motorista. E sendo motorista do Luiz Palau, que é um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, fez uma cruzada, recebi do coordenador geral dele, semana passada, um culto com 150 mil pessoas no Central Park de Nova York.
E foi sendo motorista dele que ele me convidou para tomar um chazinho com ele, depois no final, no hotel. E disse, traz a tua esposa junto. Então foi o motorista e a assessora do motorista. Mas tinha gente naquela época que achava que ser motorista era pouco. Era pouco. Era pouco. Então, faça aquilo que tiver à mão. Mas faça de coração para Deus. E saiba que é um Deus que está olhando. E faça cheio do Espírito Santo. Porque daí tu vais fazer tudo com alegria. E na força do Senhor vai dar fruto. Então, ser cheio do Espírito Santo é qualidade, é virtude da igreja. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque senão a gente se agrada de algumas pessoas. Irmãos estão com paciência. Aqui não, mas lá em Porto Alegre acontece isso. Meu pastel, meu pão de queijo. Um dia nós colocamos uma pessoa para ajudar na lancheria e uma irmã doou uma torta. Sabe essas tortas, essa massa, como é que é? Essa torta de limão que tem de maçã, chama-se massa podre, né? A irmã doou e aquela torta tornou-se conhecida na lancheria e o irmão não estava muito atento, venderam a torta. Depois, no outro domingo, voltaram pessoas e perguntaram na lancheria, por esse irmão que cuidava, era uma pessoa que estava ali quebrando. Irmão, tem bolo de massa, torta de massa podre? Ele disse, só se for na tua casa. Só se for na tua casa. Massa podre aqui, que está pensando que nós somos? Vender coisa podre? Então, isso é verdade. Isso é verdade. Então, os diáconos têm que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias de Deus. Então, é virtude, é qualidade de vida. É importante, diga para o teu irmão, é importante ser cheio do Espírito. Atos capítulo 9, versículo 31. Diz, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eu meditei sobre isso, até porque a gente teve alguns desafios na igreja, na obra, e Deus falou comigo que a igreja primitiva tinha esse conforto, que significa, ela recebia cura quando precisava, ajuda quando precisava, recebia motivação quando precisava e incentivo quando precisava do Espírito Santo. Porque a igreja primitiva foi muito perseguida. E enfrentou muitas lutas. Então, muitas vezes, eles precisaram ser curados. E esse conforto do Espírito, ele nos cura. Às vezes, na igreja, na caminhada, nós podemos ter decepções. Nós podemos ter frustrações. Nós podemos ter coisas que venham nos marcar. Então, o Espírito Santo nos cura, nos motiva, nos ajuda, nos empurra dizendo, Deus está contigo. Um apóstolo era preso, e a igreja ia para o joelho para a oração, como está no capítulo 12, quando Pedro foi solto. Na última campanha que nós fizemos, aqui no centro, perto da onde tem a revenda Ford, não sei o nome daquela avenida ali, Nações Unidas, mais lá em cima, aconteceu uma coisa interessante. Durante a campanha, o irmão mais novo da minha esposa adoeceu. E faleceu no dia que eu ia encerrar a campanha. Ele tinha um problema de coração. Nós sabíamos que ele corria um risco.
houve um descuido, um erro de medicamento. E não foi possível reverter. E ele faleceu às 2 da tarde. E eu encerraria a campanha às 8 da noite. Bom, pastor Joel passou lá em casa, com o Edivaldo, e me trouxeram. Conversaram com o Paulo, e o Paulo disse, traz ele, mas nós vamos pregar. Não vamos deixar eles pregar hoje à noite. Morreu o cunhado do cara, tia. É duro isso. Eu tive que entrar na sala com a minha cunhada e decidir com a médica, dizer, não, ele é doador de órgãos, sim, tudo bem, tá, pá. Mas quando eu fui para casa, eu li esse texto. No conforto do Espírito Santo. E Deus me disse, um homem espiritual vence o emocional. Eu disse, amém, então eu vou pregar hoje à noite. Então, eles me trouxeram com todo cuidado, como amigos, eu acho legal isso aí, né? E vieram comigo até, e a minha esposa disse, tu vai? Eu digo, fica tranquilo, eu vou e volto. E quando chegou ali na tenda aqui, tem a carreta, tem o trailer, nós estávamos dentro da tenda, o Paulo estava preparado para pregar, eu sabia disso. E o Paulo veio, o Edivaldo foi dar os avisos, o Paulo veio na carreta e me disse, e aí Zé, tudo legal? Tudo bem. O Paulo disse bem assim, ó, tu prega, né? Eu prego, eu sabia. Quando eles vieram os 3 comigo até o pé da plataforma, e quando eles chegaram comigo no pé da plataforma, eu senti um conforto do Espírito Santo e uma força de Deus. E Deus salvou e transformou e libertou muitas pessoas. Nós necessitamos ser cheios de Espírito para sermos curados quando necessário. Em nossas emoções, em nossas decepções. Se tiver alguma ferida, ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos curar. Receba a cura esta noite do Espírito Santo de Deus. E esta foi a palavra que eu dei depois do sepultamento. Você vai dizer, esse cara não tem emoção, esse cara não tem sentimento. Não, chorar numa hora dessas não é fraqueza, é ter sentimento, é ter amor. Mas eu, como pastor da igreja, como líder da família, eu tinha que estar na frente com equilíbrio e com firmeza. Tinham 400 pessoas ali. Eu trouxe essa palavra, o Espírito Santo nos conforta, porque nosso irmão está na eternidade. A gente não entende algumas coisas, mas confia em Deus. E o Espírito de Deus nos conforta, nos fortalece. Deus, nesta noite, vai curar pessoas que estão patinando em alguma área, porque não entenderam ainda. Mas hoje o Senhor te cura, te ajuda, te empurra, te impulsiona e te dá um novo tempo na tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu sei o que eu estou dizendo. Capítulo 10. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. O texto que eu li é Pedro quando chega na casa de Cornélio. A história de Cornélio é interessante. Cornélio era um gentil, um homem muito querido, que fazia orações e doações. Diz que Deus apareceu para Cornélio, falou com ele e disse que Pedro estava na cidade próxima dali e que Cornélio devia mandar chamar Pedro para pregar na casa dele. Pedro era judeu e havia uma barreira com os gentios por parte dos judeus. Aí está a questão da mulher samaritana com Jesus, por isso a discussão dos dois. Também porque era não gentil, mas era outra questão doutrinária. Então havia várias questões doutrinárias, mas os gentios ainda era pior, porque não eram judeus. A mulher samaritana era uma linha diferente de adoração, mas os gentios eram o povo não judeu, para o qual Paulo foi chamado para pregar o evangelho. A questão é que Pedro, onde estava na casa de um curtidor chamado Simão,
antes de jantar, diz que teve um êxtase, teve uma visão. Deus apareceu para ele, deu uma visão para ele, que ele devia comer animais que ele considerava impuros. E Deus disse, aquilo que eu considero puro, pode tomar. E depois Deus disse, vem 2 homens te buscar, atende e vai com eles. Nisso, vem os enviados de Cornélio, Pedro aceita e vai junto. Mas quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio diz assim, olha, nós, assim que tivemos a visão de Deus, Deus falou conosco, mandamos te chamar. Estamos todos aqui preparados e te esperando para receber aquilo que tu tens de Deus para nos dar. Como dizendo, o que tu tens de Deus, não vem com tradição. E Pedro começa dizendo o seguinte, olha, na verdade eu nem podia estar aqui. Ele diz bem assim, na verdade eu nem podia estar aqui, porque vocês são gentios, eu sou judeu, há uma barreira entre nós, eu não podia estar aqui. Mas eu reconheço uma coisa, que Deus, para ele, não há acepção de pessoas. Então Pedro começa a citar a palavra e logo desce o Espírito Santo e vem sobre todos. Significa, o Espírito Santo quebra a acepção, quebra as barreiras, quebra as tradições. Não há acepção de pessoas para o Espírito Santo. Daqui a pouco nós temos preconceitos raciais. Nós temos preconceitos culturais. Nós temos preconceitos religiosos. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vem sobre quem Deus manda, não sobre quem nós escolhemos. Eu não posso dizer, Espírito Santo não vai sobre aquela igreja, Espírito Santo não vai sobre aquele povo, sobre aquela raça. O Espírito Santo vai aonde Deus manda, aonde se crê e busca Deus, ali desce o Espírito Santo. Hoje você talvez pode pensar, pastor, mas eu não tenho condição, eu não tenho oferta para dar, pastor, eu sou uma pessoa simples, mas tu pode ser templo do Espírito Santo, porque tu foste lavado e limpo pelo sangue do Senhor. O que prepara o vaso para receber o Espírito é o sangue de Jesus. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Quando Jessé com seus filhos recebe Samuel na sua casa, Samuel vai com o jarro de óleo para ungir o rei de Israel. Assim que Samuel vê os irmãos mais velhos de Davi, ele disse, este aí vai ser o rei. Olha o tamanho do homem, é igual Saul. Deus disse, o homem vê o coração e eu vejo, aliás, o homem vê o exterior e eu vejo o coração. Tem um lá no campo que vai ser ungido. Então é assim que Deus faz. Assim que Deus faz. Daqui a pouco Deus unge e dá dons para quem nós não imaginávamos, ou até pensávamos que não merecia. Mas esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu creio. Vamos em frente. O Espírito Santo, ele muda a história. Atos 13. Nessa mesma linha, sem acepção de pessoas e o atuar do Espírito para qualificação e escolha. Atos 13 diz assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo-lhes sobre eles as mãos, os despediram. Vamos colocar aqui uma característica da igreja de Deus. Uma liderança que se reúne não para tomar decisões em primeiro lugar, mas se reúne para ouvir Deus. É muito perigoso quando pessoas que já têm um tempo de liderança, quando pessoas que já têm um título, e hoje tem muitos títulos, inclusive, hoje os títulos estão crescendo cada vez mais. Eu creio que tem apóstolos nos dias de hoje, para mim não tem problema eu ver alguém ser chamado de apóstolo, eu reconheço apostolados hoje,
problema na questão de bispo é bíblico também, mas a questão é que as pessoas hoje já saem dizendo: sou apóstolo, sou bispo, sou semideus. E às vezes as pessoas que têm uma certa carreira já, ou uma experiência, se acham no direito de reunir-se para decidir. A primeira coisa que uma liderança tem que fazer quando se reúne é jejuar e orar para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer. Nós pais também, por sermos pais de nossos filhos, nós temos que, em primeiro lugar, estarmos orando e jejuando para que o Espírito Santo fale sobre os nossos filhos. Senão nós começamos a fazer a coisa pela experiência. Eu sempre que cobram muito de mim. O André está perto, o André sabe disso. Cobram muito de mim: pastor, teu pastor presidente da igreja, diz alguma coisa, fala alguma coisa. Eu digo: pode ser, quem sabe, vamos ver. Pastor, pode ser, quem sabe, vamos ver, vamos orar, vamos jejuar. Eu não tenho que responder, eu não tenho que bater o martelo. Eu preciso continuar da maneira que eu comecei. Eu comecei do nada, ouvindo o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem que continuar falando. Esta é a minha convicção, meu irmão. Porque aqui nós temos uma outra demonstração, além do Espírito Santo não fazer acepção de pessoas, ele escolhe pessoas. E no versículo seguinte, que é o 4, diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ele escolhe e envia. Não somos nós que escolhemos. Eu posso até gostar das pessoas. Eu tenho vários amigos meus que eu gosto deles. Eu tenho amigos meus que jogam futebol comigo. O cara quer fazer um churrasquinho, a gente faz juntos. Tenho amigos comuns, que se criaram comigo. Eu tenho amigos meus, por exemplo, que são parceiros. A gente já viajou junto. Mas viajar comigo, andar comigo, não quer dizer que vai ter função na igreja. Jogar bola comigo não vai ser diácono e nem pastor. Vai ser meu amigo. Vai ser meu amigo. Ser meu irmão não vai ter função na igreja. Ser meu irmão de carne vai ser meu irmão. Vai ser meu amigo. Se tiver graça, Deus vai usar. Essa é a minha convicção, porque aqui diz que o Espírito Santo falou. Precisamos pedir que Ele fale. Ele não vai se meter. Amém? Mas aqui estamos esperando que Ele falasse. Então Ele falou. Devemos orar e jejuar e pedir que o Espírito Santo fale. E vamos orar e jejuar por Novo Muro, para que fale o Espírito Santo quanto ao futuro desta cidade. Eu creio no poder de Deus. E o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Uma coisa é a obra que vocês querem fazer, outra coisa é a obra que o Espírito Santo quer fazer. Separai-me. Eu vou colocar uma coisa séria agora. Quanto à separação dos diáconos, houve inclusive uma consulta e uma opinião da igreja. Olha o que eu vou dizer. Por causa do bom testemunho e porque iam administrar questões da igreja. Mas quando for ministérios como pastores, profetas, evangelistas e mestres e apóstolos, não é a igreja que escolhe. Não somos nós que vamos nomear. É o Espírito Santo que vai escolher. Vocês me perguntaram: pastor, quem vai ser o teu substituto? Eu disse: ninguém. Porque eu não preciso de substituto. O Espírito Santo vai continuar fazendo o que é dele. Eu deveria ser substituído se eu estivesse fazendo o que é meu. Mas como é o Espírito Santo que está fazendo comigo, Ele vai continuar fazendo com quem Ele quiser. Talvez alguns colegas meus não gostem do que eu diga isso. Mas esse é o Isaías. Eu sou meio complicado nas coisas. Eu sou assim. Porque se Deus me tirou do nada, e me chamou do nada, e tem me abençoado, eu estou aberto para que Deus faça tudo de novo, com quem Ele quiser. Nós não vamos nomear ninguém. Mas Deus está fazendo, está levantando uma geração nova. Agora, nós podemos ter jovens aqui dentro, irmãos aqui dentro, queridos, que se entregando-se ao Espírito, sendo cheios do Espírito,
vão ser chamados pelo Espírito com dons. E esta noite eu quero dizer a vocês, Deus tem mais para fazer. Deus vai repartir de graças e dons. E Novo Hamburgo está nos olhos de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Tempo novo para a cidade de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu nunca tinha visto esse irmão que ministrou louvor, ministrar louvor. Nunca tinha visto. Não sei até se quando ele me viu, como é que ele ficou. Mas eu fiquei feliz. Quando eu entrei, ele ficou ministrando para o outro lado, eu entendi. Uma vez um irmão disse, eu vou ministrar o louvor, vai. E aí deu Isaías. Não tem outro dia para me estrear? Não, estreia com ele é legal. Eu aprendi a deixar as pessoas à vontade. Sério, à vontade. E depois, se for preciso, eu corrijo. É assim mesmo. Né, André? Agora, separai-me a Paulo e a Barnabé. A obra é de Deus. Quem escolhe é o Espírito Santo. Quando Paulo chama os líderes e os presbíteros da igreja na cidade de Éfeso, ele diz o seguinte: atendei por vós e pelo rebanho, o qual o Espírito Santo os constituiu bispos para pastoreares do rebanho que o Senhor comprou com seu próprio sangue. Então, se a igreja é dele, quem vai cuidar é ele que vai colocar. Amém? Então orem para que Deus levante mais pessoas movidas pelo Espírito. Creiam nisso, irmãos. Creiam nisso. Eu tenho dito, irmãos, olha, o Espírito Santo não está envelhecendo. Eu estou envelhecendo um pouquinho, mas tem uma geração ali em Porto Alegre, tem uma geração por aí. O Paulo já está mais velhinho, né? É novo ainda, mas você está vendo o Paulo cantar. O Paulo já não tem mais aquela voz, mas eu creio que tem gente com mais voz no meio que Deus vai levantar pelo poder dele. Nenhum homem é o limite de Deus. Estou falando uma coisa certa. Agora vamos um pouquinho mais adiante. Atos 16, 6. Só voltando à questão de Atos 13. Eu e o Pedro temos um neto que é o último que nasceu, que o nome dele é Matias. Sabe quem é Matias na Bíblia? No Novo Testamento? Quem é Matias? O substituto de Judas. Hoje o Lucas disse para mim: vovô, Matias é o que tomou o lugar do Judas. Como foi escolhido Matias? Como foi escolhido Matias? Lançaram sorte. Interessante. Por que quando escolheram Matias, lançaram sorte? Porque ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo foi lançado, nunca mais se lançou sorte. O Espírito Santo passou a governar a igreja. Então, a última vez que é citado lançar sorte na Bíblia é quando escolheram Matias. Vamos escolher alguém que está conosco desde o início. Matias e José. Eram dois. Lançaram sorte, ficaram com Matias. Desceu o Espírito Santo, não lançaram mais sorte, e disse o Espírito Santo agora: separai-me a Paulo e a Barnabé. E ele continua falando até o dia de hoje. Atos 16, vamos lá. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, e assim ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus, o quê? Nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui fala de uma coisa chamada o quê? Visão. Visão. Nós temos que crer que Deus continua dando visões,
continua usando os seus anjos, Deus continua falando, inclusive até em sonhos. O problema é quando a gente não está vivendo uma vida com Deus, não obedece o Espírito Santo, inclusive quando Ele nos manda parar. Se nós não obedecemos o Espírito Santo, porque aqui nós vamos meditar agora, aqui o Espírito Santo impediu que eles fossem para o lugar, e eles não foram, e porque eles obedeceram, tiveram uma visão. Então tem muita gente hoje tendo visão sem ter obedecido, é muita coisa da cabeça mesmo. É muito sério o que eu estou colocando. Tem muita gente hoje que quer viver somente o místico, mas não quer viver a realidade. Porque algumas pessoas eles acham que dizendo que tiveram uma visão, eles acham que eles vão ter maior atenção. Alguns dizem que morreram. Então volto contando que foram num lugar, Bom, quem é que não quer ouvir um cara que morreu? Uma irmã que morreu? As pessoas, é que nem quando alguém vai profetizar e diz, eis que eu falo com o meu povo. Nós temos que ficar quieto, é Deus falando. Mas tem que ser Deus mesmo. Um dia um profeta se levantou num culto e disse, eis que eu falo com o meu povo tem muita confusão, até eu estou confuso. O profeta se perdeu. Já ele ficou confuso, Deus ficou confuso. Mas eu creio em profecia, eu creio em visão, eu creio em sonhos, eu creio em anjos, eu creio em tudo isso acontecendo por intermédio de pessoas que temem e obedecem a Deus e são cheias do Espírito Santo. Não levianos e aventureiros. Mas aqui diz o seguinte, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E no 6 diz, tendo sido que impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Eu quero dizer uma coisa que é muito certa. O Espírito Santo tem poder para nos orientar e nos governar e nos conduzir no que é o melhor para nós. E muitas vezes o Espírito Santo fala conosco e nos impede e nos manda parar até em questões financeiras, em aquisições, em passos errados que nós vamos dar. Mas nós somos teimosos e passamos à frente. O que eu estou colocando é muito sério. O Espírito Santo muitas vezes diz para nós, não anda, não vai. Nós não devemos como igreja, como membros, como pessoas, adquirirmos tudo o que podemos. Nós devemos adquirir o que precisamos. Nós devemos ter temor de Deus para ver o que vamos fazer. Consulte o Espírito de Deus. Há um consumismo hoje. Todo mês sai um carro novo, uma grade diferente. O irmão aqui trabalha na GM. Bota um LED, desculpa, irmão. Muda uma sinaleira, muda uma maçaneta e é um modelo novo. E as pessoas vão e compram um modelo novo, querem ter um modelo novo. Eu tenho condição, tudo bem. Mas tenha paz em tudo que tu faz. Paz do Espírito. Paz de Deus. Sobre para onde tu vai. A Bíblia diz que o comer bem, o aproveitar o seu ganho, ter alegria e prazer na vida, é presente de Deus. Deus tem prazer com que você viva bem. Deus quer o melhor para ti. Não desconfiem de Deus. Confiem que Deus tem vida em abundância para vocês. Mas deixem que o Espírito Santo oriente vocês e digam, vá por aqui ou não vá por ali. Não sejamos teimosos. Porque existem questões interessantes. Deus até pode permitir tu fazer. Mas a permissão de Deus, tu vai ter junto contigo a misericórdia de Deus te guardando. Mas a vontade de Deus sendo absoluta, tu vai ter a bênção de Deus e o sucesso dele do teu lado. Eu conto, uma vez nós estamos indo para uma viagem, muitos já ouviram isso, nós numa viagem, era uma cruzada no Paraguai, em 1987.
Eu me entusiasmei, eu tinha ido ao Paraguai e queria voltar de novo. Eu me lembro que eu disse para minha esposa, nós vamos voltar lá. Minha esposa, tu sente de ir? Sim, sinto, sim. Então eu disse, espera só um pouquinho, eu sou cabeça. E nós nos preparamos. Era um final de semana, devia ser uma quinta-feira por aí. Ou uma quarta-feira, nós ia passar um final de semana junto no Paraguai com os irmãos. Troquei dinheiro, enchi o tanque do carro e nos preparamos para sair de madrugada. Tudo certo. Vamos fazer as malas. Botamos as crianças na cama e vamos levantar cedo e vamos para uma cruzada no Paraguai. Minha esposa disse para mim, de novo, tu sente de ir? Ai, meu Deus do céu. Não faz assim, querida. Ela disse, vamos ler um pouco e orar. Eu disse, ela vai estragar a minha viagem. Ela vai estragar a minha viagem, quer ver? Eu abro a Bíblia, Provérbios capítulo 16. O coração do homem traça planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O homem considera bom todos os seus caminhos, mas Deus pesa o espírito profundo. Ela me disse, o que tu sente? Pelo cinto de... Por que tu vai antes? Eu creio que Deus tem algo para falar comigo. E aí ela cita Romanos, não é de quem corre, mas é de quando Deus quer dar. Eu falei, obrigado, cancelamos nossa viagem. E não foi uma vez que nós fizemos isso. Estás aberto para que o Espírito Santo governe toda a tua vida, crendo que Deus quer o melhor para ti? Ou tu desconfia que Deus vai te botar numa fria? Tu acha que Deus vai te privar de algo que vai ser bom? Ou Deus vai te colocar em algo que vai ser maior? Paulo teria tido a visão se não tivesse obedecido o Espírito Santo? Teria? Não. Por isso que às vezes algumas obras param no meio do caminho. Porque o Espírito Santo diz, não é mais por aqui, é por ali. Mas a gente já é experiente, já sabe o que quer. Já tem idade, já tem cabelo branco. Vai por ali. E a visão não vem na madrugada. E a visão não vem mais. Então, receber poder significa, tereis a vida, a energia de Deus. Sereis revestidos significa, o todo de Deus tem que ser visto em vocês. Vocês precisam tomar decisões abençoadas e orientadas por Deus. Vocês vão ter poder para curar os enfermos, para libertar os cativos. Vocês vão ter poder para abençoar as pessoas. Mas vocês precisam ouvir o Espírito de Deus. Nós precisamos aceitar que o Espírito Santo nos diga, não é por aqui, não é por ali. Não faça mais isso. Se tu me perguntar, tu já fizeste coisas no ministério que Deus te disse para não fazer mais? Eu vou dizer sim. Já foste a lugares que o Espírito de Deus te disse para não ir mais? Sim. Em 2004, eu estou voltando de uma grande cruzada na África, quase 14 mil pessoas. Passamos em Joanesburgo, voltávamos de Moçambique. À noite Deus me deu como se fosse uma visão. Eu vi de novo o estado, a chama queimando, e Deus me disse, quero fazer mais na tua cidade. Nos levantamos, fomos para o aeroporto, às 5 da manhã, chegamos no aeroporto, 6 da manhã, nós estamos na fila do check-in, em Joanesburgo, todo mundo falando em inglês, um árabe, um africano, tudo que era língua ali. Um dos pastores me pergunta, por que tu está quieto? Eu disse para ele, essa noite Deus falou comigo,
Nós devemos abençoar esses irmãos, mas talvez gastar mais tempo e energia na nossa terra. Quando eu digo isso, uma mulher sai de trás assim, de uma fila, aeroporto lotado, e grita: pastor, grita em português, lá na África do Sul. Eu disse: quem é? Ela disse: eu aqui, pastor. Eu disse: oi, irmã, tudo bem? Vem cá. Ela veio com um rapaz alto, um marido e uma menininha, e disse: meu marido, está lembrado dele? Jogou no Grêmio, estava jogando na Bélgica, fraturou o joelho, veio para Porto Alegre, o médico do Grêmio operou o joelho dele, colocaram ferros e disseram para ele que ele não jogaria mais futebol. Fomos num culto de milagres lá em Porto Alegre, presta atenção, o Senhor orou por ele, uma semana ele tirou os ferros, e hoje está jogando na China. Pastor, que bênção aquela igreja em Porto Alegre. Como Deus dizendo: volta para a tua terra. Escuta só. Eu entro no avião, nós estamos sentados dentro do avião, eu e o Cristiano, o Luiz e o Joel na frente. Me entra um sujeito, perto de uns 30 anos, com um violão nas costas, dizendo: this is love. E o cara para 2 bancos na frente e coloca o violão dele em cima. Eu falei para ele: brasileiro? Ele falou sim. Eu disse para ele: tu canta? Ele disse: sim, canto. Eu canto músicas gospel. Eu falei: tu é cristão, cara? Eu sou. Eu disse: nós somos pastores. Ele disse: onde é que vocês são? Eu disse: nós somos de Porto Alegre. Então, eu sou de Goiânia. Eu perguntei para ele: de onde tu vem? Ele me disse: eu venho de Pretória. Pretória? Eu disse para ele: eu conheço um amigo meu em Pretória. Um irmão querido chamado Luiz Antônio, era um pastor de Viamão. Ele fez um jornal evangélico. A gente era íntimo amigo, ele era da Assembleia. Fizemos um programa de televisão juntos, eu e ele, o Fontana. Ele foi embora para a África do Sul e foi cuidar dessa igreja em Pretória. Escute só. Aí ele falou o seguinte: eu fui na igreja de um gaúcho. Eu falei: Luiz Antônio. Ele falou: é o Luiz Antônio, você conhece? Conheço. Ele disse: pois é. Sabe o que ele me disse? Que ele tem um amigo, olha só, agora paulada final. Que ele tem um amigo em Porto Alegre, da época dele quando era um jovem, que Deus levantou, que Deus está fazendo um avivamento, que ele prega em tendas. O cara tem um teatro, ele vai me apresentar esse cara, eu vou cantar lá na igreja do amigo dele. Eu falei: bem, o amigo dele sou eu. Como Deus dizendo: vai para Porto Alegre. Então eu aprendi a ouvir Deus. Eu ensaio algumas viagens para lá e acabo não indo. Vontade de ir a alguns lugares eu tenho, mas a minha vontade está sob a vontade de Deus. Então agora abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Os irmãos do louvor, mantenha a tua cabeça baixa. Meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus foi enviado para te confortar, para te animar, para te curar. O Espírito Santo foi enviado para te fortalecer. O Espírito Santo foi enviado para te dar poder, mas para te dar vida. Tu foste revestido por Ele para mostrar a forma do reino de Deus brilhar, não mais na natureza, mas Deus brilhar em ti. Abra o teu coração para Deus. O reino de Deus é muito maior do que tu pode pensar. O reino de Deus é muito maior do que tu pode imaginar. Deixe que o Espírito Santo te mande parar. E deixe que o Espírito Santo te mande avançar. Mas eu sinto no meu coração nesta noite que Deus quer renovar a igreja e enchê-la com o Espírito Santo. Eu sinto nesta noite que Deus, no seu conforto, quer fazer o que fez comigo naquela cruzada aqui em Novo Hamburgo. Ele quer te curar. Eu sinto que algumas pessoas estão paradas em algumas frustrações. Vocês talvez estão pensando que vocês não vão conseguir. Vocês não é que vão conseguir.
vocês vão ver Deus fazer através de vocês. Eu abençoo a congregação nesta noite com um derramar do Espírito Santo, com o renovo do Espírito de Deus. Vamos ficar de pé. Diga: Senhor, domina a minha vida. Diga: Deus, vem sobre meu ser. Diga comigo: Deus, me toma pelo teu Espírito. Diga: vem Espírito Santo. Diga: Espírito de Deus, enche a minha vida. Diga isso. Espírito Santo, tu não faz acepção de pessoas. Diga: me inclui na lista para ser abençoado. Vem Espírito de Deus. Diga: vem Espírito de Deus. Diga: vem Espírito. Levanta as mãos, comece a adorar. Diga: eu preciso ser curado nesta noite. Diga: Espírito Santo, eu estou parado em algumas coisas. Eu preciso da tua força. Eu preciso da tua energia. Eu preciso da tua ajuda. Diga: me empurra, me impulsiona, me levanta, Espírito Santo. Eu ministro cura ao coração ferido, cura ao cansado, cura ao desanimado. Vem, ó Espírito de Deus. Vem, ó Espírito de Deus. Senhor, batiza esta noite com teu Espírito Santo. Senhor, toma Novo Hamburgo uma vez mais com a tua glória nesses dias. Vem Deus, vem Deus, vem tua glória, Deus. Vem tua glória, Deus. Vem tua glória, Deus. Vem tua presença. Vem Espírito Santo agir como tu agiste em Antioquia. Qualifica como tu qualificaste para a separação dos diáconos. Senhor, tira-nos de nossas deficiências, dá-nos vitórias. Levanta a mão e diga: vem sobre a minha vida, Senhor. Oh, meu irmão, não fique tímido não. Tu pode estar lá atrás, tu pode ser o último hoje, mas o último lá atrás não significa o último no reino. O Espírito de Deus te toca lá atrás agora. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Reministro o poder de Deus. Reministro o poder de Deus. O poder de Deus em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Vem, vem, vem. Adore o Senhor. Adore, adore. Vem, vem, adore. Diga isso: eu quero, eu quero. Se você quiser vir adorar a Deus aqui na frente, pode vir adorar aqui na frente. Vem. Muitas vezes esse lugar aqui é usado para quem quer buscar socorro. Venha hoje para adorar a Deus aqui na frente, dizendo: enche minha vida, Espírito Santo. Vem, vem cá. Vem, vem pra cá. Vem pra cá adorar a Deus comigo. Vem, vem, vem. Vem ser cheio de Deus, renovado na fé. Vem ser curado por Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito. Vem Espírito Santo. Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Levanta a mão e diga: vem tocar minha vida, Senhor. Diga: vem me tocar, Senhor. Vem tocar minha vida, Senhor. Vem me curar nesta noite, Deus. Vem me curar nesta noite. Os jovens recebam cura. Quem sabe, jovem, tu está olhando decepções familiares, decepções na tua casa. Receba cura em teu casamento do teu pai esta noite. Quebra de maldições nesta noite em nome de Jesus. Quebra de ataduras nesta noite em nome de Jesus. Tempo novo de Deus para a igreja. Tempo novo de Deus para ti esta noite. Envolve eles pelo teu Espírito Santo, Senhor. Envolve eles pelo teu Espírito Santo, Senhor. Coloque a mão sobre a pessoa que está ao teu lado lá atrás.
Coloque a mão sobre alguém que está perto e vamos orar um pouco entre nós. Vamos tirar um tempo de oração, de intercessão nesse lugar, pedindo que o Espírito Santo de Deus seja renovado em cada vida. Vem tocar, Deus, vem tocar, Deus, vem tocar, Deus, vem tocar, Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Vem fortalecer, vem curar, Senhor. Nos leva além de nossas limitações. Eu quero chamar os jovens que estão aqui. Jovens que estão aqui, venham todos para frente. Jovens que ficaram no seu lugar, venham aqui para frente. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Adolescentes, venham para frente. Vocês precisam ser renovados por Deus. Vem tocar nossa vida, Deus. Vem tocar nossa vida, Deus. Vem tocar nossa vida, Deus. Diga isso, vem abraçado com o teu irmão, cante dizendo: toca o meu irmão. Espírito Santo de Deus, vem derramar, vem tocar, Deus. Espírito Santo de Deus, vem tocar a nossa vida, Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir todo o meu viver, Senhor. Toda a minha vida, Deus. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, diga. Diga, vem Espírito de Deus. Ore com o teu irmão, ore com os outros, dizendo: Senhor, enche meu irmão com o teu Espírito Santo. Vamos tirar um momento de oração entre nós, pedindo que Deus venha derramar do seu Espírito, pedindo que Deus venha derramar do seu poder. Vem tocar, Deus, vem tocar, Deus, vem tocar, Deus, vem tocar, Deus. Vem tocar, Deus, vem tocar, Deus, vem tocar, Deus. Oh, Chicarana, batiza com o teu Espírito Santo esta noite, Senhor. Visita com o teu Espírito Santo esta noite, Senhor. Visita com teu Espírito Santo esta noite, Senhor. Visita com teu Espírito Santo esta noite, Senhor. Vem tocar, vem tocar. Vem quebrantar, Senhor, nos tira de nossas limitações, Senhor. Bem-vindo Espírito Santo, bem-vindo Espírito de Deus. Bem-vindo Espírito de Deus, bem-vindo Espírito de Deus. Espírito Santo está curando enfermos nessa hora. Espírito Santo está socorrendo famílias. Eu te abençoo nas tuas necessidades. Vem tocar, Deus, pelo teu poder. Vem tocar, Deus, pelo teu poder. Vem tocar, Deus, pelo teu poder. Vem tocar as vidas, Pai. Diga, vem tocar, Senhor, vem tocar. Ore com teu irmão, dizendo: eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Pai, dá-nos dias diferentes em Novo Hamburgo. Dá-nos dias cheios do teu Espírito Santo. Nós abençoamos não só este salão, mas toda a tua igreja nesta cidade. Não importa a denominação, tu não faz acepção de pessoa. Derrama do teu Espírito Santo em Novo Hamburgo, Senhor. Abençoa cada igreja, cada local. Vem, Deus, vem a tua glória sobre cada lugar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vamos continuar adorando. Eu quero descer, eu quero abraçar vocês orando.
pedindo que Deus renove pelo Espírito. Eu vou impor as mãos orando para que Deus batize com o Espírito Santo, para que Deus renove no Espírito Santo. Quero pedir que Deus dê uma experiência nova para vocês essa noite, coisas maiores. Deus pode falar contigo ainda mais. Eu te abençoo no poder de Deus, em nome de Jesus. Terça-feira estaremos de volta aqui com um culto de milagre. Vamos adorar o Senhor. Espírito Santo de Deus. Louvarei, Senhor, oh, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me todos te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Fidelidade, sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Com todo meu ser, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas
digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem comparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou. Entrar com ações de graça, com cantos de louvor, sua presença, em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, e graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus.